Fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje aqui na nossa reflexão nós vamos fazer um pouquinho de algo que faz um tempinho que eu não faço, né? Nós vamos interpretar aqui uma canção. Quem acompanha há um tempo já sabe disso, né? Eu trago aqui uma visão metafísica, uma visão geral sobre as canções. Em momento algum aqui eu quero trazer o que realmente o autor da música, né, o compositor quis dizer. E sim uma visão mais aberta, mais abrangente dentro daquele trabalho que eu faço, que vocês já conhecem direitinho. E eu acho que as canções elas são verdadeiros mantras na vida da gente. É que por vezes nós cantamos uma música ou se identificamos com ela, mas não paramos para observar o que traz ali. Então eu tento trazer ali uma visão minha dentro daquela canção e que quando eu fiz isso deu muito sucesso, né? Para as pessoas começaram a prestar um pouco mais de atenção nas letras, na melodia e tudo mais. Então nós vamos fazer um pouquinho hoje isso, né? Lembrar um pouquinho, o pessoal também acabou pedindo bastante das músicas, tudo certinho, então vamos lá. Nós vamos fazer hoje a música, ela chama Piano Bar, né? É uma canção do Engenheiros do Havaí. A letra é do Humberto Gessinger, né? Se eu não me engano, no ano de 1991. E é uma música muito interessante, é uma música muito bacana. E eu vou trazer aqui alguns trechinhos, eu vou depois enviar o link para quem não conhece a música, poder escutar. E nós vamos começar, né, aqui um pouquinho com ela para que você possa entender exatamente a temática dessa música e colocar isso na nossa vida, na nossa existência. Então a música começa assim, ela diz: o que você me pede, eu não posso fazer. Assim você me perde e eu perco você. Como um barco perde o rumo, como uma árvore no outono perde a cor. Então esse trecho ele é muito interessante porque se a gente compara isso na nossa existência, né? Quantas vezes você exige coisas de você em que você não pode fazer, em que você não tem condições para aquilo, que você não consegue exercitar ou realizar aquilo por ser uma ameba, por ser uma ilusão, né? Por ser uma cisma sua, enfim, várias coisas onde nós podemos esforçar demais. Isso tanto com a gente como com os outros. Muitas vezes eu acabo exigindo do outro aquilo que o outro não pode me dar. E nisso a gente tem um rompimento. Como ele diz, assim você me perde, eu perco você. Tanto isso no sentido externo da coisa, né? Eu exigir demais algo de alguma pessoa, pode ser um filho, um parente, né? Mãe, pai, ou benês, ou amigos, enfim. Eu acabo perdendo essas pessoas porque elas acabam se afastando de mim, ou a gente briga, tem confusões, ou eu me perco de mim mesmo, porque aí eu já não sei mais o que é ilusão ou o que é realidade. Né? Quem sou eu? Por que eu estou exigindo aquilo? Muitas vezes eu vou seguir um rumo que não é o meu. E aí eu vou para um lugar que não é exatamente aquilo que eu precisaria estar realizando dentro da minha vida, que me traz satisfação, me traz realidade. Então essa parte eu acho bem interessante. Como um barco perde o rumo. É o que acontece. Você fica à deriva. Então você fica à mercê das pessoas, das situações, né? O que o outro fala, o que o outro diz. E ali eu fico vivendo à mercê das pessoas, como eu brinco, do zoto, né? O zoto com Z. E ali tudo começa a complicar, como uma árvore no outono que perde a cor. Então ali eu perco as amizades, eu perco os relacionamentos, eu perco o meu relacionamento comigo, eu perco a minha referência. Então eu já não sei mais quem eu sou. Aí numa outra parte ele diz assim: o que você me pede eu não vou te pedir. O que você não quer, eu não quero insistir. Diga a verdade, doa quem doer, doe sangue e me dê seu telefone. Então, eu não vou exigir aquilo, né? O que você me pede, eu não vou te pedir. Ou seja, o que você faz comigo, o que o mundo traz para mim, eu não vou querer trazer isso de volta, eu não vou querer repetir isso novamente. São experiências minhas, eu não vou comparar com o outro.
Eu não vou jogar para o outro aquilo. E é muito comum a gente... mas você fez... Ah, mas você também fez, né? Então, numa briga de um relacionamento, pô, você me traiu. Ah, mas você também, né? Você, sei lá, você não fez o combinado. Ah, mas você também aquela vez não fez. Então, o que você me pede, eu não vou te pedir. O que você faz comigo, eu não vou fazer com você, né? Eu vou criar uma consciência para que eu não tenha que ficar nessa dualidade e só nessa mente reativa, só sendo reativo a tudo aquilo que você está fazendo comigo numa situação externa, né? E dentro também. Sempre aqui a nossa conversa é dual. É o que acontece aqui dentro e o que acontece fora, né? O que você não quer, eu não vou insistir. Come mais um pouquinho, vamos lá, faz, não quero. Poxa, mas o povo está te esperando, quem nunca ouviu isso, né? Come mais, pô, mas não quero, já tô cheio, já comi tudo, mas come só um pedacinho, puta merda, não quero, né? Então, insistir demais naquilo que você não quer para você e que não quer que os outros também não queiram. Então, diga sempre a verdade, doa quem doer. Aqui no caso foi, doe sangue e me dê seu telefone, né? O sangue é o fluxo da vida. Diga a verdade, que isso vai fluir, né? Que isso vai acontecer, que a coisa vai resolver. Me dê ou doe sangue ou me dê seu telefone, é justamente, olha, diga a verdade que a coisa vai acontecer, a coisa vai fluir, a tua comunicação vai ser muito bem feita com aquilo que você quer. Né? A partir do momento que você não diz a tua verdade, você começa a se machucar muito, você perde o fluxo da vida, você perde a tua comunicação com a tua essência, você perde tudo aquilo que é mais sagrado dentro de você para realizar tudo aquilo que você precisa. Mais adiante ele diz, todos os dias eu venho ao mesmo lugar. Às vezes fica longe, difícil de encontrar, mas quando o neon é bom, toda noite é noite de luar. Então, todos os dias eu vim ao mesmo lugar. Eu acho isso uma sacada muito legal, porque quantas vezes a gente repete aquilo. Eu sempre digo, né, que quando a gente repete as coisas é porque tem alguma coisa teimosa dentro da gente. Então, todos os dias vindo ao mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, querendo os mesmos resultados, sem ter a mudança necessária para aquilo que eu preciso fazer e realizar. Então isso vai ficando longe, vai ficando difícil mesmo de encontrar, claro, porque é uma repetição e eu fico sendo aquele cachorro que fica correndo atrás do rabo, sem ir para qualquer outro lugar, sem conseguir sair ali quando eu estou no olho do furacão. Mas aí ele diz, quando o neon é bom, toda noite é noite de luar. O neon, né, as pessoas sabem, são aquelas luzes, né? Geralmente tem nas boates, casas noturnas à noite, aquelas luzes brilhantes e estabelecimentos. Hoje acho que quase não tem mais, né? Mas tinha muito antes. Nessa época tinha bastante. E essa luz, ela representa justamente a luz da lucidez. Então, quando o neon é bom, toda noite é noite de luar, ele traz para a gente, numa visão metafísica, que quando você tem uma luz bacana, quando você tem uma lucidez, você fica tudo muito tranquilo. Toda noite é noite de luar, é claro, é consciência, né? A lua traz sempre a nossa reflexão sobre de quem eu sou, o que acontece no meu dia a dia e a minha verdadeira essência. Um pouco mais adiante ele diz, no táxi que me trouxe até aqui, Julio Iglesias me dava razão. Eu sou um homem só. Então, a razão que ele diz seria daquela canção, né? De repente trazendo aquele momento que ele estava, que você é um homem só. Não tem mais ninguém, somos únicos, somos indivíduos. Não adianta você querer ser mais de um, fazer muitas coisas, estar em vários lugares ao mesmo tempo, que você não vai conseguir. É uma coisa só ali. Receber e perceber a nossa essência dentro de nós. No clipe, Paul Simon estava de preto, mas na verdade não era não. Na verdade, nada é uma palavra esperando tradução. Isso traz para a gente toda uma situação daquilo que a gente olha e enxerga com os nossos olhos. Mas muitas vezes aquilo que eu vejo não é o que representa de verdade. Aquilo através das minhas experiências, dos meus fatores, tudo aquilo que eu vi, que eu observei, que eu vivenciei, eu tenho uma visão daquilo. Mas, na verdade, não quer dizer que aquilo seja exatamente como eu estou vendo, e sim as experiências que eu estou tendo.
Então, na verdade, quando ele fala nada, é uma palavra esperando tradução, porque o nada para mim pode ser uma coisa, para você pode ser outra. A forma como a gente enxerga a vida e respeitar esses limites dentro da gente e dentro das pessoas. Olhar para cá e observar isso, né? Que você tem tanto direito quanto eu e que o outro tem uma situação e muitas vezes eu não vou entender aquilo. E muitas vezes eu também vou fazer certas coisas que as pessoas não vão entender. Mas eu sou um homem só. Então eu tenho que ter aquilo que é dentro da minha essência, dentro de mim, e não da opinião do que os outros diz. E aí ele teve mais adiante ali, então ele diz assim: toda vez que falta luz, toda vez que algo nos falta, alguém que parte e não volta, ele põe isso na canção. O invisível nos salta aos olhos, um salto no escuro da piscina. Então, isso é uma parte muito bacana também, né? Que quando ele diz, quando falta a luz, que nós já falamos aqui que é a lucidez, toda vez que se algo nos falta, se alguém que parte e não volta, essas coisas podem ser realmente uma pessoa, eu acredito que ele está falando aqui de uma pessoa, né? Mas pode ser muitas coisas que partiram e não voltam mais na sua vida. Por exemplo, o minuto seguinte agora. Olha, já passou, quando eu comecei essa reflexão já foi. Não volta mais. Ontem a que eu mandei já foi, não volta mais. Tudo aquilo que eu já fiz, uma palavra lançada, uma atitude feita, isso partiu, não volta mais. Né? Com as pessoas que eu deixei de dizer eu te amo, eu gosto de você, aquelas que eu deixei de falar aquilo que eu estava sentindo, de bloquear aquela pessoa e falar, ó, passinho para trás, né? Essas coisas que partem e não voltam. Esse invisível que nos salta aos olhos é justamente essa cegueira. Como eu não consigo mais enxergar o que é bom para mim, eu não consigo mais enxergar como o outro também tem razão de fazer tudo aquilo. Então, quando você dá esse salto no escuro da piscina, é o salto das suas emoções. Muitas vezes a gente pula, vai atrás de certas emoções e situações que a gente nem sabe o que está sentindo. O relacionamento com o bem é isso, né? Fala, eu amo, mas pô, você nem conhece a pessoa direito. Esse é o salto no escuro da piscina. Eu vou mergulhar numa emoção que eu nem sei se é verdadeira, que eu não sei na verdade nem se eu estou sentindo mais aquilo. E por vezes os relacionamentos sempre acabam, né? Estragando, acabam começando de uma forma errada. Isso também no trabalho, isso também com a família, isso dentro da tua religião, com os teus amigos. Então, tomar conta disso, toda vez que falta a luz, toda vez que falta essa lucidez, esse salto no escuro da piscina é inevitável. E lá pode ter alguma coisa boa, como também pode ter alguma coisa ruim. Então, antes de eu dar esse mergulho dentro dessas emoções, é melhor analisar aquilo e pensar, poxa, exatamente o que eu estou sentindo e para onde isso vai me levar. Essa piscina pode ser rasa, eu posso bater com a cabeça no fundo. Então, o estrago pode ser muito grande. E aí, como é que faz? Eu não vou conseguir mais enxergar isso, eu não vou conseguir mais ter clareza, lucidez para poder sair dessa piscina, inclusive, né? Pular para aquilo ali e sair ali de volta. Um pouco adiante ele diz: o fogo ilumina muito por muito pouco tempo, e muito pouco tempo o fogo apaga tudo, e tudo um dia vira luz. E toda vez que falta luz, o invisível nos salta aos olhos. Então ele vai repetir sempre isso aqui. O fogo é a nossa chama, é a nossa vontade, é o nosso caminho, é aquilo que te move para a vida, né? O fogo, ele passa, o fogo ele é muito benéfico em algumas situações, mas o fogo mal utilizado, como tudo na vida, ele também é muito ruim. Então, o fogo que queima é essa luz, essa nossa força. Então, esse fogo ele ilumina assim por muito pouco tempo, dependendo da forma que você vai colocar o teu movimento na vida. E depois de muito pouco tempo, assim como ele é muito bacana, essa força, essa energia de ocorrer, de eu fazer, de eu realizar, isso também pode ser somente uma ansiedade. Isso pode ser só uma excitação de momento. E aí, quando ele diz em muito pouco tempo, o fogo apaga tudo. Né? Então, esse apagar tudo, ele pode representar
uma crença que eu tive que quebra, uma ilusão que eu tive que quebra, ou ele pode representar para você também aquilo que ele apaga tudo aquilo que ficou de ruim. Agora eu coloco todo o meu movimento aqui e isso tudo agora que era escuridão vira luz dentro da minha vida. Eu começo a realizar as coisas, eu começo a ter um entendimento da vida, eu começo a entender as leis da vida. E aí tudo isso vira luz, vira lucidez. Tudo aquilo que supostamente era o estímulo da vida, que eu achava como um problema, como uma situação, um castigo, sei lá, essas coisas que a gente coloca como um pagamento, né? Ah, tá pagando, tal, tudo. Não, isso tudo vira luz, de lucidez. Aqueles estímulos eu transformo tudo isso, entendeu? Aí ele diz assim, né? Toda vez que falta luz, o invisível não salta aos olhos. Então, ontem à noite, eu conheci uma guria. Já era tarde, era quase dia. Era o princípio num precipício. Era o meu corpo que caía. Ontem à noite, a noite estava fria. Tudo queimava, nada aquecia. Então, essa parte, ela também é interessante, porque ontem à noite, quando eu conheci uma guria, já era tarde, era quase dia. Essa guria, ela pode representar muitas situações da nossa vida. Ela pode representar a situação do novo, tá? Eu estou sempre fazendo o dual aqui, gente, para não só o negativo ou positivo, mas que você entenda isso, né? Que você coloque isso na tua vida da maneira do momento que você esteja vivendo agora, ou a coisa boa, ou a coisa ruim. Então, eu conheci uma guria, já era tarde, era quase dia, era o princípio num precipício. Essa guria ela pode representar as coisas muito boas da minha vida, as situações que eu já estou fazendo a lição de casa direitinho, bacana, e eu estou consciente daquilo que está ali na minha frente. Embora tenha um precipício ali, eu sei dos perigos que tem ali, e eu sei que aquilo vai fazer parte do meu caminho. Então eu vou, entendeu? Eu caminho, eu tenho consciência daqui, eu tenho essa lucidez, a coisa vai, aquilo não me afeta tanto. Eu não deixo o corpo cair tanto assim. Eu não deixo as coisas, né, irem para baixo a tal ponto de aquilo me fazer tanto mal. Mas isso pode ser também como uma depressão, essa guria, né? Ela pode ser um medo, ela pode ser uma ansiedade. Então, já era tarde, então era tarde para eu poder realizar aquilo que eu tinha que realizar. De repente chegou uma doença, de repente esse precipício eu já fui, eu já caí, era o meu corpo que caía ali onde eu machucava. Ontem à noite, ele diz, a noite estava fria, tudo queimava e nada aquecia. Ela apareceu, parecia tão sozinha, parecia que era minha aquela solidão. Exatamente como a gente vem falando. Então, às vezes a coisa ela vem de fora de uma tal maneira, quando eu digo que 90% das coisas que a gente sente não é nossa, essa coisa vem de fora. E ela vem de uma forma tão intensa, e como eu não tenho referências, eu não vi, eu não senti, eu não pude tocar, sentir o cheiro, eu não pude ver, eu acho que aquilo é meu. Então, por vezes, essa solidão que ele diz, que pode representar milhões de coisas, não só um estado teu ali de se sentir sozinho, abandonado, mas de não se sentir realizado nas coisas que você faz. Então dá a impressão mesmo, por vezes, que isso é meu, e quando na verdade não é. É você incorporando a ameba a energia de outra pessoa. Aí mais adiante ele vai, ontem à noite eu conheci uma guria que eu já conhecia, de outros carnavais com outras fantasias. Ela apareceu, parecia tão sozinha, parecia que era minha aquela solidão. No início era um precipício, um corpo que caía. Depois virou um vício. Foi tão difícil acordar no outro dia. Ela apareceu, parecia tão sozinha. Parecia que era minha aquela solidão. Ontem à noite eu conheci uma guria que eu já conhecia de outros carnavais com outras fantasias. Quantas vezes, se você parar e observar, quantas vezes se repetiu as coisas? Você saiu de uma situação e essa situação se repetiu lá na frente. Mudou por vezes o cenário, mudou por vezes os personagens, mas o enredo era o mesmo. Era aquela guria que você já conhecia de outros carnavais, né? Situações que você já passou, mas você não ultrapassou na tua vida. Então, é uma situação que a gente precisa pensar e olhar bem. Ela apareceu, parecia tão sozinha. Aquilo parecia até que era benéfico para mim.
Parecia até que era uma coisa boa, que vinha para somar. Mas não era. Parecia que era minha aquela solidão, né? A partir do momento que a pessoa vem, chega, te dá um conselho sobre aquilo que ela viveu, parece até ser uma coisa boa, parece ser uma coisa benéfica, não é? Mas na verdade não. Até parece que é tua aquela solidão, até parece que é tua, que está em você aquele pensamento e aquilo não é teu, aquilo não te pertence. No início era um precipício, um corpo que caía, depois virou um vício, foi tão difícil acordar no outro dia. No começo, ela vem, e ela vem com uma situação. Esse precipício que caía pode ser aquela aventura, aquele momento, aquela emoção grandiosa, como pode ser mesmo uma queda, uma depressão muito grande dentro daquele buraco. Quantas vezes você viveu isso ou conheceu pessoas que viveu isso? Então, aquele corpo que caía, que vira um vício. Quantas vezes a pessoa ficou viciada em alguém? As pessoas hoje, elas se viciam nas pessoas. Eu preciso dele, eu preciso dela. Quando, na verdade, você não precisa de ninguém. A troca, ela é necessária, né? A troca de conhecimento é bacana, mas você não depende das pessoas. O depender é o que vira esse vício. E esse vício, muitas vezes, se torna também a tua grande dependência das coisas. É uma linha muito tênue, se a gente parar e observar, precisa tomar bastante cuidado com isso. Porque senão você não consegue depois. No outro dia, quando ele diz, foi tão difícil acordar no outro dia. Claro, você tem uma energia toda pesada, você tem uma confusão muito grande dentro de você. E aí quando você vai observar, quando você vai precisar, não dormiu direito, não passou uma noite bacana, quando você precisa das tuas energias para poder recomeçar aquilo, não tem mais. Você gastou tudo, você está com a energia do outro. E quando você está com a energia da outra pessoa, com a preocupação, com a raiva, com a mágoa, entendeu? Há várias tristezas ali, ou com uma excitação muito grande daquilo que eu tenho que fazer, que eu desejo muito, que eu tenho o quê? Você acabou com você. É onde ele finaliza e diz, ela apareceu, parecia tão sozinha. Parecia que era minha aquela solidão. Então é como se eu estivesse só comigo mesmo. Eu quebrei a minha conexão, eu quebrei o contato comigo. Então tudo isso parece que é meu. E na verdade não é. É a solidão do mundo, é a tristeza do mundo que você traz para você. A preocupação com as pessoas que você traz para você. Então essa música, eu espero que tenha ficado aqui claro para você, ela é bastante complexa, eu tentei deixá-la o mais simples possível para a gente poder entender. Mas é uma letra que eu acho que vale a pena você refletir, você ler a letra, né, várias vezes, e depois você escutar a canção com a entonação, a forma que ele coloca. Eu acho que é uma forma bem bacana da gente poder analisar, né, exatamente todos esses fatores que foram colocados aqui dentro da nossa existência e dentro como um padrão de vida, né? Quantas vezes as coisas se repetem e a gente não entende, né? Por vezes eu fico ali dentro daquela situação, conhecendo aquelas situações que eu já conheci, mas eu não consigo ultrapassar por aquilo, né? E quantas vezes eu fico exigindo do outro o que eu não posso, exigir o que ele não pode me dar. Quantas vezes de mim eu faço isso comigo mesmo e não consigo parar com essa cobrança. Então eu acho que é uma letra bem legal, bem interessante e vale a pena. Eu vou colocar depois o link dela para vocês e aí vocês vão ter a leitura e vocês vão ter a canção também junto com ela. Tá legal, pessoal? Um grande beijo a todos vocês e até o próximo áudio.